Bem-vindo ao Contracapa. O atual sistema de segurança social não é financeiramente sustentável. Ninguém parece ter dúvidas da necessidade de mudar as regras para garantir as pensões no futuro. Já quanto à urgência dessa reforma, as posições variam consoante as forças políticas em causa. Mas quais são as alternativas? No livro Pensões, restaurar o contrato social para reconciliar as gerações, Margarida Correia de Aguiar, gestora e ex-secretária de Estado da Segurança Social, avança com uma proposta para garantir a solidez das contas sem pôr em causa a confiança dos cidadãos no Estado. Olá, muito bem-vinda. Como está? Muito obrigada. A primeira questão que aborda como fundamental é a recuperação da confiança dos cidadãos no sistema. Exato. Perdeu-se essa confiança nos últimos anos? Sim, eu acho que sim, que há uma deterioração do capital de confiança que é bastante nítida, essa perda no sistema de segurança social como um todo e em particular em relação às pensões. E isso tem que ver, no fundo, com todo um trajeto que temos percorrido de sucessivas alterações das regras do sistema, que já vem de longe, e ao mesmo tempo os últimos anos, caracterizados, anos estes que foram muito influenciados pelo programa de ajustamento, não bastando essa evolução registada, veio introduzir uma enorme perturbação no sistema e, portanto, eu diria que lhe deu uma machadada final. Tem a ver com o corte no valor das pensões? Sim, com os cortes e com a incerteza associada aos cortes. E, portanto, o que verificamos hoje é que esta desconfiança, esta incerteza é transversal à sociedade. Nós vemos que os atuais pensionistas vivem na certeza da instabilidade do que será o seu rendimento de pensões no futuro. E, ao mesmo tempo, nós vemos que as gerações mais novas não acreditam que o Estado lhes vá garantir uma pensão no futuro. Portanto, eu acho que face ao percurso e aos anos mais recentes, é perfeitamente legítima esta desconfiança no Estado, no fundo é isto que se passa, no Estado como entidade que é responsável por assegurar, digamos, gerir um contrato social que forneça às pessoas estabilidade, previsibilidade e que, sobretudo, tenha aqui digamos, um objetivo muito presente, que é o da equidade e justiça. E entre gerações, nomeadamente, que é outra questão que aborda aqui. Intergeracional e intergeracional. Mas, sobretudo, a questão intergeracional, não é? E o Estado tem grandes responsabilidades na gestão da equidade intergeracional. Não é por acaso que os sistemas de pensões têm que ser regulados, não é? E que têm que ter uma intervenção muito forte do Estado. Portanto, o que se espera é que um Estado seja capaz de manter o sistema de segurança social com uma credível e que mereça a confiança dos cidadãos e dos agentes económicos e sociais de um modo geral, até porque quer a Segurança Social e, em particular, os sistemas de pensões, eles têm depois efeitos muito importantes, mesmo em termos da economia, em termos do desenvolvimento, e, portanto, não se confinam à questão do pagamento das pensões. Assegurar uma poupança que permita pagar pensões. Tem outros efeitos também, simultaneamente, igualmente importantes. Margarida Correia de Aguiar fez parte de um grupo de trabalho criado pelo atual Executivo em janeiro do ano passado, precisamente para estudar a reforma da Segurança Social. Esse trabalho foi feito, mas não teve efeitos, digamos assim, não foi aproveitado. Sim, vamos lá ver, o mandato do grupo de trabalho que foi constituído em janeiro de 2014 e que contou com a colaboração
de economistas convidados, especialistas, no fundo, nesta área da segurança social. De facto, o mandato para uma reforma foi um mandato que era um mandato que era preciso executar num curto espaço de tempo. De facto, o tempo aqui não ajudou, ou seja, havia aqui uma restrição de tempo muito, muito importante. De facto, os economistas convidados para integrar o grupo de trabalho apresentaram um conjunto de propostas e de recomendações, digamos assim, que o Governo certamente avaliou e ponderou. No entanto, a proposta, digamos, a decisão política final foi totalmente distinta, diferente, digamos aqui, assim, daquilo que realmente tinha sido proposto por este grupo de economistas. Portanto, o que saiu foi, digamos, uma solução distinta e na qual este grupo de economistas, e eu em particular... Mas a reforma da Segurança Social acabou por ser adiada. Não me revejo. Acabou por ser adiada, justamente. E aliás, é uma reforma que, de facto, não é possível fazer-se sem um consenso político alargado. Sim, sabe que vamos lá ver, a questão da segurança social e a questão... Porque a reforma da segurança social é muito mais vasta do que uma reforma das pensões. Aliás, eu acho que a reforma do sistema de pensões tem que estar articulada com outras reformas no âmbito da segurança social, porque o sistema de pensões não é um sistema estanque. Comunica, digamos assim, com outros sistemas que compõem a segurança social. Embora o sistema de pensões é talvez este sistema de pensões e o sistema e o subsídio de desemprego, o sistema de proteção social no desemprego são, digamos, os dois sistemas mais pesados, digamos assim. E não digo que sejam os mais importantes, mas são os mais pesados e, portanto, também têm que estar, digamos, articulados. Mas claramente estava a perguntar... A perguntar que esta reforma, uma reforma da segurança social, tem necessariamente que ser feita no âmbito de um acordo político alargado. Sim, vamos lá ver. Eu acho que as mudanças que eu penso que terão que ser feitas, as alternativas que podem estar em cima da mesa, implicam que haja uma base alargada de representação social, digamos assim, que se reveja nessas mudanças. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que isto é uma matéria eminentemente política, digamos assim, e eu penso que os ciclos eleitorais, digamos assim, e os objetivos políticos mais de curto prazo, e que estão muito de há anos para cá, muito orientados para as questões orçamentais e de tesouraria, digamos assim, acabam por impedir, ou melhor, não favorecem, não têm possibilitado, digamos, uma discussão alargada, uma discussão séria, transparente, bastante escrutinada, digamos assim, que permita que haja um consenso social alargado para partirmos para algo, não digo diferente, mas em que haja mudanças. O que nos leva à sua proposta. A Margarida Correia de Aguiar tem uma proposta concreta sobre o que deve mudar. Não só o sistema de pensões, mas também uma alteração do modelo de governança, uma alteração no sistema de comunicação e de relação entre o Estado com os cidadãos. Fale-nos da sua proposta. Pronto, eu acho que esta proposta que apresento aqui no livro, em relação à reforma do sistema de pensões, é, a meu ver, a alternativa que permite digamos, uma evolução do sistema de pensões que melhor garante a sua sustentabilidade e a adequação, digamos assim, das pensões e, simultaneamente,
que garante a equidade intergeracional. Eu considero que é a melhor alternativa na evolução. A grande mudança aqui seria um sistema em que não há um benefício garantido, mas uma contribuição garantida. Ou seja, nós temos aqui, assim, muito resumidamente, em relação ao sistema de pensões, porque deixe-me só dar esta nota. Uma reforma do sistema de pensões, do modelo do sistema, tem que ser necessariamente acompanhada, a meu ver, e isso penso que é bem explicado no livro, tem que ser acompanhada de uma reforma do modelo de governança. Nós temos problemas no modelo de governação do sistema, poderemos depois falar nisso. E terá que ser acompanhada também de uma reforma no modelo de comunicação das pensões. Portanto, isto faz parte de um todo, tem que haver aqui, assim, coerência. Mas há estes 3 eixos na sua proposta. Exatamente. E, portanto, tem que haver aqui, assim, digamos, uma coerência. Não creio que seja possível realizar uma reforma do sistema de pensões sem mexermos também no modelo de governança do sistema público de pensões. Por razões muito óbvias, porque não há transparência, porque a qualidade da decisão política deixa muito a desejar, porque não há uma capacidade técnica óbvia, porque não há escrutínio Portanto, público. o sistema teria que ser gerido por uma entidade independente do poder político. Mas Margarida Correia da Guiar, só para que os telespectadores percebam, há a reforma do sistema de pensões. Exatamente. Ora bem, então, o que é que... Segundo ou de acordo com o que foi feito na Suécia. Exato, com alguma inspiração no sistema sueco e olhando também para outros países que têm estado a fazer, digamos, esta mudança, o que é que nós temos aqui? Há uma coisa que é muito importante, é que nesta proposta, mantém-se a garantia do Estado no domínio da solidariedade institucional obrigatória. Portanto, isto é um pilar que tem que se manter. E um outro pilar que é muito importante e que terá que se manter é, no fundo, a matriz de um regime público que é universal e que é obrigatório. Portanto, feita esta ressalva aqui, para que não haja dúvidas... com gestão pública. E com gestão pública. Que não haja dúvidas aqui que se trata de um regime público com elevadas responsabilidades do Estado e que ninguém é desamparado e fica sozinho, certo? Bom, portanto, posto isto, quais são as principais alterações? As principais alterações passam por transformar planos de benefício definido. O que é isto? Nós, hoje em dia, prometemos às pessoas, no nosso sistema de pensões, que irão receber, quando atingirem as condições da reforma, uma determinada pensão. É assim que nós temos o sistema construído. Isso não significa que possa pagar aquilo que está a prometer. Aliás, nós o que temos vindo a verificar é que essas promessas não são viáveis. Daí o tal trajeto de mudanças sucessivas nos benefícios e nas condições de acesso. Ou seja, o benefício muitas vezes não está de acordo com as contribuições, com a contribuição que foi feita. Não, os benefícios muitas vezes não podem ser pagos porque não há condições financeiras para viabilizar essas soluções. E o que nós temos assistido é que, embora nós tenhamos planos de benefício definido, isto é, os trabalhadores fazem contribuições certas para obterem um benefício definido, o facto é que, com as mudanças sistemáticas nas regras de cálculo das pensões, nós o que estamos a fazer é uma subversão não assumida explicitamente do sistema, transformando aquilo que deveria ser de facto um benefício definido em algo que é incerto. Portanto, há aqui uma subversão do sistema. Portanto, o que eu proponho é que, em lugar de estarmos a prometer benefícios que não podemos dar, ou em que há uma elevada incerteza de os poder assegurar, que tenhamos contribuições definidas em contas individuais. Pronto, esta é a grande mudança. O sistema de repartição mantém-se, ou seja, as contribuições que são pagas pelos trabalhadores financiam em cada momento
as pensões que estão a ser pagas, portanto aí não há qualquer, digamos, alteração, mantém-se, portanto, o sistema de repartição. E as grandes vantagens também é também o cidadão acompanhar exato, com as a contas evolução da sua individuais, pensão. exato. As pessoas tendo uma conta individual, isto cria um incentivo grande para que as pessoas contribuam. Ou seja, poupem para a reforma. Poupem para a reforma. E há uma enorme transparência, porque se cada um conhece a sua conta individual e sabe que a sua pensão será calculada com base nas contribuições que acumulou na sua conta individual, tem aí um incentivo muito forte para estar dentro do sistema. Ou seja, há aqui um desincentivo à evasão contributiva e há um incentivo para que os trabalhadores permaneçam formalmente, digamos assim, no mercado de trabalho. E, portanto, há aqui claramente uma maior transparência e um incentivo para acreditar no sistema. E um incentivo à confiança no sistema. Margarida Correia de Aguiar, o nosso tempo chegou ao fim, mas está aqui o livro Pensões, Restaurar o Contrato Social para Reconciliar as Gerações, onde a sua proposta está aqui muito bem explicada e também numa linguagem muito acessível para que os cidadãos consigam perceber o que está aqui em causa. Muito obrigada por ter vindo ao Contracapa. Foi um gosto. O Contracapa que fica por aqui. Voltamos para a semana com mais um livro em destaque. Boa semana.